Olá, seja muito bem-vindo ao Devocional da Zion. E hoje o tema é um tema que muitas pessoas fazem perguntas a respeito, que é como ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus muitas vezes parece um grande tabu, né? Como é que eu vou ouvir? Ou só algumas pessoas escutam, eu não sei escutar nada. Então hoje eu vou simplificar aqui um pouquinho sobre o que seria esse escutar o Senhor. Vamos abrir aqui em João capítulo 10, 27. Gosto muito desse versículo. João capítulo 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas então me seguem. Aqui é Jesus falando, nós somos as ovelhas. Assim como a ovelha que está acostumada, familiarizada com a voz do seu pastor, ela consegue então ouvir e seguir. A maioria de nós queremos construir o nosso relacionamento com Deus por terceiros, né? Então a gente prefere que outra pessoa venha nos dar uma palavra de Deus, que outra pessoa venha orar por nós, porque às vezes parece ser mais simples. Mas quanto mais nós somos familiarizados com a presença de Deus, mais, eu diria, atenado, mais assim, sensível o nosso ouvido espiritual vai estar e a gente vai conseguir reconhecer a voz de Deus. Alguns passos práticos, né, para que a gente possa entender como é que então que a gente pode ouvir a voz de Deus. Passo número 1, tão falado e muitas vezes tão desprezado e acham que não é tão importante, que é a leitura da palavra de Deus. Nunca, nada que você ouvir de alguém que seja contra a Bíblia é o Senhor falando. Tudo que Deus fala nunca vai contra o caráter dele e nunca vai contra a Bíblia. Então vamos abrir aqui em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aqui é interessante, porque fala que a palavra de Deus ela é viva, então, ou seja, ela não é velha, ela não é antiga, ela é eterna e ela é eficaz, ou seja, ela é eficiente para qualquer circunstância que eu possa estar vivendo. E ela é mais cortante do que qualquer espada, para penetrar a ponto de dividir alma do espírito. Por que tem essa divisão entre alma e o espírito? A nossa alma é a nossa mente. E o nosso espírito está sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes a nossa alma é aquilo que atrapalha. A incredulidade, as dúvidas, as frustrações, a mágoa, a insegurança, a rejeição. Tudo isso atrapalha. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vem para dividir aquilo que é de Deus e aquilo que é meu, né? E eu acho isso tão incrível quando a gente lê isso, porque muitas vezes nós somos confundidos pelas nossas emoções quando estamos ouvindo, né, a voz de Deus. Mas quando eu tenho a palavra de Deus, ela me traz um prumo, ou seja, ela me coloca no centro onde eu falo, opa, isso daqui não está baseado na Bíblia, então isso realmente não é o que Deus está falando. Ou seja, ela é um grande filtro, né? E eu amo que a palavra de Deus ela é imutável. Então não importa que crise eu esteja vivendo, que você esteja vivendo, ela nunca vai mudar. Então as promessas de Deus elas são sim e amém. Amo também Salmos 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela traz clareza. Eu falo que na fila de ministração, uma das maiores pedidos de oração das pessoas é: eu quero descobrir a vontade de Deus, para onde eu vou, o que eu devo fazer. E parece ser uma coisa muito complexa para quem nunca experimentou ouvir a voz de Deus. Mas quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, ela se torna o quê? Ela se torna raiz dentro de mim e ali começa a gerar fruto. A segunda maneira de a gente ouvir a voz de Deus é a vida de oração, porque isso gera então uma sensibilidade ao Espírito Santo. Em Filipenses 4, 6 a 7, muitos conhecem essa passagem: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Ou seja, quando eu tenho uma vida, um estilo de vida que eu entrego as minhas petições a Deus, a paz de Deus guarda o meu coração. Então, se eu tenho a leitura da palavra de Deus, que discerne aquilo que é da minha cabeça e que não é, se eu tenho uma vida de oração que me dá uma paz que é acima de qualquer coisa que eu possa viver, ali eu já tenho um ótimo começo para ter um direcionamento de Deus na minha vida. A maioria das pessoas procuram ouvir a voz de Deus quando estão diante de uma situação de decisão, né? Eu devo mudar de país, devo pegar esse emprego ou não, devo estudar isso ou não. Só que você querer aprender a ouvir a voz de Deus na crise é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Então o que eu quero falar hoje aqui é para a gente fazer um tratamento preparatório para ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia. Se todo dia isso na palavra de Deus, todo dia eu tenho uma vida de oração, os meus ouvidos, meus sentidos já estão mais aguçados. Agora, quando chega a crise, nossa, as minhas emoções estão a mil, tudo tá a mil, né? A minha dúvida, a minha insegurança, o meu medo tá ali no mais alto nível. E eu vi Deus no meio da crise, quando eu nunca escutei nas pequenas coisas, se torna um bicho de 7 cabeças, né? Então, se você tá nessa situação, não tem problema, eu vou te ajudar. Porém, se você não está nessa situação, comece a construir esse ritmo, né? Eu diria, essa disciplina espiritual de leitura da palavra, vida de oração. Terceiro ponto, como eu posso ouvir a voz de Deus, é através de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Agora, muito cuidado com isso, tá bom? A maioria de nós queremos sim ouvir através das pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas às vezes o canal, que é o ser humano, vem contaminado. Às vezes aquilo que o profeta recebeu, a intercessora recebeu, talvez venha manchado de um sentimento dela, uma intuição dele, e não necessariamente a voz de Deus. Porém, eu falo que quando a gente está ali lendo a palavra de Deus, vida de oração, e alguém por fora, cheio do Espírito Santo, vem e confirma aquilo sim tem poder na minha vida. Então essa confirmação da pessoa cheia do Espírito Santo, ela é fundamental, mas nunca ela é o fator determinador para que aquilo, é de Deus, porque o fulano falou. Não. Você primeiro precisa ver se está baseado na Bíblia, se a sua vida de oração está em ordem, se você tem a paz que excede todo entendimento, que existe convicção no seu espírito, para então aquilo ser apenas uma confirmação. Em Atos 9, de 10 a 18, a gente vê a história de Ananias, que ele escuta do Espírito Santo que ele deveria procurar Saulo, que depois se tornou Paulo. E naquela hora ele precisou obedecer ao Espírito Santo, mas muitas pessoas não teriam essa coragem. Então nem sempre a pessoa que está ali vindo falar conosco, ela está alinhadíssima, né? Mas nós sabemos quando ela está alinhada pelos frutos, pela confirmação. A quarta maneira que Deus pode falar conosco é através de visões, sonhos, sinais, o sobrenatural. Isso não pode ser ignorado, mas isso também não é um fator determinador de tudo. A maioria das pessoas sonham, às vezes só comer uma grande feijoada antes de dormir. Então eu falo, eu tô sonhando com fulano e é porque eu vou casar com ele. A maioria das vezes é o nosso inconsciente, né? Eu tô sonhando com aquela nova casa. Talvez sim, talvez não, né? Então, quando eu tenho uma manifestação sobrenatural, ela vem para confirmar. Uma manifestação sobrenatural, ela vem também para me alertar, para eu abrir os meus olhos e intensificar ali a minha vida de oração e de leitura da palavra. Que nem quando José, né, em Mateus capítulo 1, versículo 20 a 21, José ele teve um sonho no qual Deus, né, o Senhor, o avisou para ele realmente tomar Maria como sua esposa, porque aquele filho tinha sido gerado pelo Santo Espírito. Então, esse sonho ele veio para trazer para José um alívio, veio para trazer para José uma confirmação. Opa, tá bom, então eu tô indo na direção certa. Muitas vezes na minha vida, eu pedia muitos sinais para Deus, mas os sinais eram um pouco engraçados, né? Eu pedia sinais que eram óbvios. Deus, se chover hoje, né? E já tava meio escuro o céu, sabe? Daí assim, era porque eu queria as coisas do meu jeito, né? Se o fulano vier e orar e falar que Deus tem algo novo pra mim. Quase todo mundo fala essa frase. Então assim, acabava que eu manipulava muito os meus sinais. E às vezes eu colocava uns sinais absurdos também, né? Que hoje venha, sei lá, o que eu ganhe não sei quantos
milhares de dinheiros na minha conta até meia-noite. E assim, não chegava esse dinheiro. Então, às vezes, eu usava esses sinais para que eu inconsciente, tá, gente? Para que eu quisesse ter aquilo, né, que eu estava esperando. E no decorrer da minha vida com Deus até hoje, a coisa mais importante para eu descobrir a vontade de Deus não foram os sinais, mas foi a minha vida com o Senhor, a minha vida de intimidade com Ele. Isso sim me colocou ali no lugar onde eu falo, Deus, eu preciso depender do nosso relacionamento, porque se eu não depender disso, eu vou sempre depender de uma coisa externa. E vai ter horas na nossa vida que não vai ter nenhum sinal, que não vai ter ninguém orando por nós, que o que só vai nos restar é a palavra de Deus e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E isso é fundamental e é prioridade na nossa vida. E quanto mais íntimo você se tornar do Senhor, mais fácil vai ser você discernir sua direção. Vou dar um exemplo. Eu estava, uma época da minha vida, numa crise emocional muito grande, mais ou menos uns 10 anos atrás, num relacionamento que eu não deveria estar. E o que eu só queria era que Deus falasse, não é a pessoa para mim. Mas eu não estava vendo todas as coisas ao redor dessa situação. E eu fui fazer um jejum e fui num retiro pessoal, tirei 7 dias para orar. E eu ali querendo ouvir de Deus o não e querendo ouvir de Deus o sim. Olha como nós somos às vezes muito imaturos, né? Sendo que casamento é uma escolha pessoal, não é a escolha de Deus. Depois a gente fala disso outro dia. Mas o que acontece? Eu estava ali e Deus me deu uma visão. Eu estava... aquela visão daqueles 2 bois com o mesmo jugo. E ele falou, Mateus 8, 28, 11, né? Vinde a mim, tu que estás cansados, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve, né? O meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E Deus falou para mim, filha, você está cansada, você está com o fardo pesado, porque há muito tempo você não anda comigo. E aquilo entrou no meu coração como, nossa, maior bronca, sabe? Eu falei, Deus, me perdoa. Ele falou assim, você vem pra mim pedindo uma direção, mas se você caminhasse comigo, assim como um boi caminha com outro boi que tem o mesmo jugo, se um vira, o outro também vira. O fato de você pedir toda hora pra onde o que eu devo, o que eu não devo fazer, me mostra que há tempo você caminha sozinha. E naquela hora veio um grande arrependimento na minha vida, sabe? Porque muitas vezes eu estava usando, né? Tipo assim, eu quero que Deus me fale o que eu tenho que fazer. Mas o que Ele queria era a minha companhia, de estar ali caminhando ao lado dele, de sentir os incômodos do Espírito, de sentir quando Ele ia pra lá e quando eu ia pra cá, de saber, opa, eu ultrapassei aqui. E Deus, depois de 7 dias de retiro, Ele não falou nada desse relacionamento. Eu voltei pra casa e aquele relacionamento que era com uma pessoa de Deus, era com um cristão, era um relacionamento de santidade, não tinha pecado nenhum naquela situação. Nem os líderes estavam contra aquilo. Mas os incômodos da presença e da falta da presença de Deus me levaram a decidir que eu queria algo melhor. Então, assim, na sua vida vai ter coisas que não vão ser claras, tipo, vai ou não vai, mas sinta o incômodo do Espírito Santo, sinta a paz do Espírito Santo, sinta Ele te direcionando. Mas para isso acontecer, começa com as coisas pequenas. Às vezes você tá ali com o seu cônjuge e Deus fala assim, muda de assunto. E aí você permanece, daí fica aquele climão, né? Ou você tá ali numa roda de amigos, num churrasco, e Deus fala, volta para casa logo, porque a conversa tá indo no lugar onde você não deveria estar. São coisas tão pequenas que nem ontem eu estava assistindo uma série, não era nada ruim, e Deus falou pra mim, dorme logo. E às vezes eu falo, mas por quê? Eu desliguei, fui dormir. São coisas tão pequenas, mas esses pequenos incômodos que nos trarão sensibilidade numa hora de crise para realmente a gente tomar a decisão. Agora, vou falar rapidamente 4 coisas que impedem de você ouvir a voz de Deus. Número 1, a sua mentalidade de órfão e de rejeição. Isso te impede. Então, mesmo que você esteja lendo a palavra de Deus, tendo oração, mas não tendo uma oração de
intimidade, de sinceridade, aquilo se torna um ato religioso, uma disciplina somente religiosa. E o que acontece? Você transfere a sua rejeição, o seu abandono para Deus. A gente faz isso sem perceber. Então, quando a gente pensa que a gente é o pior da fila, que a gente realmente não tem valor, que Deus só fala com fulano, não fala comigo, daí eu tenho um grande bloqueio para ouvir a voz de Deus. Por isso que é tão importante continuar, porque é muito doido, né? Que a palavra, ela é a cura para tudo isso. Só que precisa ser uma cura consciente. Então você precisa ser consciente que você tem essa tendência e falar: Deus, eu quero ser curado, eu quero sentir amado por Ti, eu quero ter fé no Seu amor, eu quero acreditar que o Senhor quer falar comigo. Porque quando eu acho que a pessoa não quer falar comigo, eu nem estou pronta para escutá-la, né? Então, passo número 1, a coisa que mais nos impede é esse sentimento de rejeição. Mas Jesus levou essa rejeição na cruz, né? Quando Jesus está ali no último momento da vida dele, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Aquele momento ele leva a pior rejeição da sua vida no nosso lugar, para que nós nunca viéssemos sentir abandonados pelo Pai. Então Deus, Ele nos aceita, Ele nos ama, mas isso é uma construção com Ele. A segunda coisa que impede nós ouvirmos a voz de Deus é a falta de sinceridade, né? E arrependimento dos pecados. Quando eu estou em pecado, a minha vida fica muito confusa, porque parece que tem ali uma batalha tão grande entre as trevas e a luz, e eu não estou limpa, eu não estou pronta para ouvir do Senhor. Então é muito importante que eu venha me arrepender dos meus pecados, estar com o coração puro para ouvir Deus. A terceira coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é a motivação errada. Quando eu chego perante o Senhor já com minha agenda. Eu vou orar porque eu quero fazer missões em tal lugar, né? Calma lá, será que você está pronto para ouvir do Senhor que não é ou que é, né? Porque quando eu já venho com a minha motivação errada, tudo que eu escuto vem por esse filtro. E não é um filtro não contaminado, é um filtro que tá ali com um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aquilo me impede. Então, 4 passos bem práticos que eu vou finalizar aqui para vocês no seu dia a dia. Número 1, tempo na presença de Deus, que eu já falei bastante. Leitura na palavra, vida de oração e vida de adoração. Isso mesmo, não falei isso no início, mas a nossa vida de adoração, ela nos traz muita coisa espiritual, que é muito, eu falo, invisível que acontece na minha vida. Quando eu estou ali adorando a Deus, eu tiro o foco do meu problema, coloco meus olhos em Deus, ali Deus começa a agir dentro de mim. Me cura, me restaura, me alivia, me fortalece. 2, praticar a percepção da presença de Deus. Como que eu pratico no meu dia a dia a presença de Deus? Comece então convidando a presença de Deus no começo do seu dia. Então você teve o seu devocional, saiu do seu quarto cheio do Espírito Santo. Repare o nível dela durante o seu dia. Quando é que você se irritou e perdeu isso, né? Quando é que você ficou com medo e perdeu isso? Pare, retome isso, né? Essa percepção, ela é muito importante para que você tenha essa sensibilidade quando você precisar realmente ouvir uma direção do Senhor. 3, sinceridade e humildade. Tem gente que fala assim: já sei ouvir a voz de Deus. Já sei, ele fala assim. Porque se Deus me mostrar um sonho, não é, né? Porque fulano, você acha que Deus vai usar aquele cara pra falar comigo? Né? A gente tem essas coisas, é um orgulho muito grande. Deus precisa trabalhar isso em nós. Então seja sincero, humilde. Deus fala através da natureza, através de uma criança, através de um estranho, através até do ímpio. Às vezes Deus usa a boca do jumento, não vai usar a boca do ímpio? Vai usar o que ele quiser para falar conosco. Então seja humilde e sincero para ouvir. E por final, aprenda a ouvir os conselhos das pessoas que são sábias e não pessoas que você acha que eu diria, admiráveis. Muitas vezes a gente confunde essas coisas. Pessoas super carismáticas, pessoas cheias de personalidade, nem sempre são as pessoas que estão ali na presença de Deus. Elas são grandes performistas, mas precisamos estar cuidando. Deus, será que meu coração está pronto para ouvir um conselho, por exemplo, da minha mãe, que tem orado por mim, daquela senhora da igreja que tem orado por mim, daquele pastor que às vezes não é tão uau no palco, mas é a pessoa que é cheia do Espírito Santo? Será que eu sou pronto também para ouvir? Então é isso, gente. Eu espero que esse devocional te ajude. Eu vou orar por você agora nesse momento,
para que você possa ser inspirado a passar tempo na presença de Deus, a não complicar a voz do Senhor, a deixar que Deus e você construa um relacionamento com Ele ao ponto de que ouvir o Senhor se torne algo tão prazeroso e não um peso. O medo de errar na vontade de Deus é uma grande armadilha na nossa vida. O amor de Deus, ele é suficiente para cobrir as nossas vidas e para recalcular a nossa rota. Então, assim, tome tempo para conhecer esse amor, que ouvir a voz de Deus se torna algo prazeroso e leve. Senhor, muito obrigada pelo teu amor. Te agradeço por cada pessoa que está assistindo agora esse devocional. Que ninguém venha sair desse devocional achando que Deus só fala com a Zoe, Deus só fala com fulano. Não, que cada um saiba que nós somos criados para ter intimidade contigo. Por isso, Deus, cura as nossas vidas, dos nossos traumas, daquilo que nos impede de ver o Senhor como bom Pai. Nos ajuda, Senhor, a ver o Senhor como aquele que nos direciona com carinho. Nos capacita a ser também corajosos para obedecer quando o Senhor for falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui e fique ligado que sempre tem um devocional aqui para te abençoar. Tchau, tchau.